Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática é Vida. Eu sou o professor Marcos Ribeiro e nós vamos falar hoje do currículo para os alunos do oitavo ano. A gente está dedicando a cada dia da semana a uma turma. Então, na segunda-feira a gente falou do sexto, na terça a gente falou do sétimo ano e hoje a gente vai falar sobre a questão do currículo do oitavo ano. Então, você, papai e mamãe, que acompanha aqui o nosso canal, ou que vem acompanhar, como você é aluno também, a gente vai agora falar um pouco de como funciona o currículo do aluno durante o oitavo ano. Então, deixa eu pegar aqui o meu livro de referência. Esse não é o único livro que eu uso, mas é um do professor Giovanni Filho. Interessante é que quando eu era juvenil, estudei quando o pai dele escrevia essa coleção, tá certo? Então vamos agora dar uma olhada como é o currículo, né? Ou seja, quais são as áreas da matemática que vai ser estudada durante o ano inteiro. E aqui no Matemática é Vida, a proposta nossa é justamente isso, acompanhar você durante o ano, dar sugestões, dar dicas, resolver algumas atividades, não necessariamente deste único livro aqui, tá? Se você estuda com outro livro, basta informar para a gente que eu tenho várias coleções aqui e eu gosto de muitos autores, mas esse aqui é um dos mais usados, né, pelas escolas públicas e particulares. Mas também tem o do Enio, tem o do Dante. Então tem muitos livros bons aí que a gente possa acompanhar. E durante o ano, a gente vai abordar os seguintes temas. No números racionais, nós temos vários tipos de números, né? Os números naturais, inteiros e racionais. Então, se você já passou pelo sexto, já passou pelo sétimo ano, então você já viu números naturais e números inteiros, e agora você vai conhecer os racionais. Então a gente vai estudar o conjunto dos números racionais, as operações com os números racionais. A gente também vai ver porcentagem. Nossa, como nossos queridos às vezes têm uma enorme dificuldade de entender porcentagem. A gente vai trabalhar também com dízimas periódicas, tá certo? Depois a gente vai ver potências, raízes e números reais. Agora a gente sai do racional e vai para os números reais. É o próximo conjunto, né? Então você tem o natural, o inteiro, o racional e reais. E no estudo dos números reais, ou seja, você tem potência nos números racionais e agora você tem o estudo da potência nos números reais. Potência de um número racional, propriedades da potenciação, tá certo? Também os números quadrados perfeitos, raiz quadrada exata de um número racional não negativo, raiz quadrada aproximada de um número racional não negativo. Nós também, e a gente finaliza com os números reais. Então a gente começou na unidade anterior falando dos racionais e foi migrando até chegar aos reais. Aí em seguida a gente vai ver ângulos e triângulos. Os ângulos adjacentes, é muito show. Bissetriz de um ângulo, ângulos complementares, ângulos suplementares, ângulos opostos pelo vértice, que é o chamado OPV. Aí a gente vai ver também triângulos, elementos de um triângulo, classificação de triângulo, ângulos do triângulo, tá certo? Altura, mediana, bissetriz e mediatriz de um triângulo. Aí a gente vai ver também as congruências de triângulos, propriedade dos triângulos, construção
construções geométricas. E aí a gente parte para uma próxima unidade que é expressões e cálculo algébrico. O uso de letras para representar números é outro dilema muito grande dos nossos alunos. Mas, professor, por que eu tenho que misturar letras com números? Não pode ser só números, não? Não, a beleza está justamente nisso. Misturar letras com números, porque dá uma banda formidável. Se fosse uma banda de rock, seria mais famosa do que os Beatles. Então, tem as expressões algébricas ou literais. Nós temos também o valor numérico de uma expressão algébrica. Nós temos monômio ou termo algébrico, tá certo? E a gente já entra agora na área de polinômios, que são vários monômios, né? Aí, em seguida, a gente vai entrar no universo das equações. Olha só, equação do primeiro grau, depois equação fracionária com uma incógnita, equações literais do primeiro grau na incógnita x, equação do primeiro grau com duas incógnitas. Você tem uma e tem duas incógnitas também. Sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, resolução de sistema de duas equações do primeiro grau. Nós estamos falando só do primeiro grau. Com duas incógnitas, e aí a gente entra para a equação do segundo grau. Tá? Em seguida, a gente também vai ter o estudo de polígonos e transformações no plano. Polígono e seus elementos, diagonais de um polígono convexo, ângulos de um polígono convexo, ângulos de um polígono regular, construções geométricas, propriedade dos quadriláteros, transformação do plano, que é a reflexão, translação e rotação, e a composição das transformações. Nós também vamos para a área de contagem, probabilidade e estatística. Então, a gente vai falar de contagem, vai falar de probabilidade, vai falar de estatísticas, tá certo? Na probabilidade, por exemplo, a gente vai estudar experimento aleatório, espaço amostral, evento e a própria probabilidade. Já no campo da estatística, que é extremamente importante, você vem estudando isso desde o primeiro ano do ensino fundamental, né? São os anos iniciais. Você vai estudar conceito básico de estatísticas, as variáveis. Você vai ver também medidas em estatística, com a medida aritmética, a moda, a mediana e a amplitude. Nós vamos realizar pesquisas estatísticas, né? Como é que a gente faz uma pesquisa estatística? Ler um jornal, uma revista e tirar ali montar uma pesquisa estatística, né? Isso é muito bacana. E aí, no penúltimo assunto que poderá ser explorado, porque às vezes nem sempre durante o ano a gente consegue estudar todos esses conceitos, infelizmente, nós vamos ver área, volume e capacidade. Área de figuras planas, o volume de sólidos geométricos, né? Capacidade. E aí, na última unidade que a gente vê durante este ano, a gente vê estudo de grandezas. Então, grandezas, por exemplo, razão e proporção, né? Grandezas proporcionais, grandezas não proporcionais, representação gráfica, razões especiais, como, por exemplo, velocidade média, escala, ok? Nós também temos densidade de um corpo, isso é estudado pela matemática. Densidade demográfica, que os nossos colegas lá das ciências da natureza, não, ciências humanas, gostam de se apropriar da nossa matemática, né? É claro, mas gente, vocês são bem-vindos. Aí temos as grandezas diretamente proporcionais, as grandezas inversamente proporcionais, e aí a gente fecha o ano com regra de 3. Que se você dominar a regra de 3, meu querido, você consegue fazer muitos vestibulares e até mesmo muitos concursos do Enem, por exemplo. Então, é isso que nós vamos estudar durante este ano.